Fala galera, ontem teve live do presidente Sérgio Santos Rodrigues respondendo os principais questionamentos dos torcedores, né? Por que Benessi Queiroz e René Salviano ainda estão no Cruzeiro? Por que Gilvan ainda faz parte da vida política do clube? Por que o Henrique retornou? E muito mais. Nós vamos nesse vídeo aqui analisar e opinar sobre todos os principais temas que foram respondidos pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues. Esse é o assunto do vídeo de hoje, então bora lá. Roda a vinheta. Antes de mais nada, você que está chegando por aqui, deixe o seu like no vídeo, hein? Mete o dedo no like, rapaziada, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações para vocês sempre serem avisados quando a gente postar vídeo novo. Então, se você está vendo esse vídeo, mete o dedo no like, inscreva-se no canal e também ativem as notificações. E o principal, galera, eu sei que o assunto vai ser polêmico, vai dar polêmica, então deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre tudo que nós vamos falar aqui nesse vídeo a partir de agora. Bora lá? Ontem foram duas lives, na verdade, né? Uma live do presidente respondendo as perguntas do torcedor e a segunda live respondendo as perguntas da imprensa. Muita coisa foi dita, então eu vou pegar aqui os principais pontos que eu acho e vou comentar aqui com vocês, tá? Os pontos que nós vamos comentar da live do Sérgio é Benessi Queiroz, René Salviano, Gilvan de Pinho Tavares, Henrique, os foguetes que soltaram lá na porta da sede e também em relação à exposição da imagem do presidente Sérgio Santos Rodrigues, tranquilo? Antes eu quero aqui parabenizar o Sérgio, né, por ele ter aparecido, botado a cara. Eu cobrei na 98 quando o Cruzeiro perdeu pro Brasil de Pelotas, falei, ó, é imagem do presidente, é momento do presidente aparecer agora, botar a cara a tapa, falar o que tá acontecendo, trazer explicações, e ele fez isso, tá? Então fica aí o parabéns pro Sérgio em relação a isso. E eu vou aqui comentar ponto a ponto. Eu já quero dizer que antes de começar é o seguinte, ó, não tenho nada contra ninguém de que eu vou falar aqui, tá? Não tenho nada contra Benessi, René, Gilvan, contra o pessoal, tá? Não tem nada pessoal contra essas pessoas não, mas não posso deixar aqui de colocar a nossa opinião, beleza? Vamos começar pelo Benessi Queiroz. O Sérgio disse, né, que ele não entende por que o torcedor cobra tanto aí a saída do Benessi Queiroz, como se isso fosse mudar alguma coisa no futebol do Cruzeiro e tal, e desse ponto eu até concordo, né? O questionamento, Sérgio, em relação ao Benessi Queiroz é a questão do IPVA, dele ter IPVA pago com dinheiro do clube. O Sérgio explicou aí na live essa questão do IPVA, né? Então a segunda explicação do Sérgio, esse dinheiro não foi com dinheiro do clube, né? Ele estava comprando um carro do outro funcionário do Cruzeiro, ele explicou, quem quiser isso acompanhar na live. E um outro questionamento em relação ao Benessi Queiroz é o fato, quando ele foi na televisão falar lá que o Cruzeiro, que ele tentou comprar um juiz, isso foi um absurdo, ali pra mim já era caso de demissão na hora. Um profissional chega e fala assim, que eu tentei comprar um juiz. Então, meu amigo, tchau, isso aí, pelo amor de Deus, isso é totalmente antiético, né? Antiesportivo, né? Isso que foi feito pelo Benessi Queiroz. Ainda teve um outro caso, né? Quando o Cruzeiro foi viajar para o jogo fora da Libertadores, o Joel não pôde viajar porque estava com a documentação irregular e era a função do Benessi Queiroz. E o Sérgio também justifica dizendo, né, que o Benessi é um profissional com 40 anos de casa e que é respeitado pela CBF e tal, que não sei o que lá, e eu vou dar a minha opinião, tá? Para mim, hoje o Cruzeiro tem dois funcionários para poder fazer uma função só, que é o Pedro Moreira e o Benessi Queiroz. Os dois fazem basicamente a mesma coisa, então para mim não precisa de dois. Então se o Benessi é tão bom assim, manda o Pedro embora, ou manda o Benessi embora e fica com o Pedro Moreira. Não precisa de dois funcionários para poder fazer o trabalho de um só, tá? No meu modo de ver, então tá gastando dinheiro à toa aí com um funcionário a mais, dois para poder fazer a mesma função. Outra coisa, o Giovanni Baroni falou na live que ele veio na Cruzeiro Esportes, e eu acho isso sensacional, sabe? Que era de repente o Cruzeiro, que era o Benessi se tocar. Primeiro, né? O Benessi ter um entendimento, alguém conversar com ele, falar, o Benessi, pô, já deu, né? Tanto ano de Cruzeiro, tá? Agora vamos dar uma renovada, vai descansar. Ou que o Cruzeiro chega, conversa com o Benessi Queiroz, a gente faz uma placa para ele lá na Toca da Raposa, que se for o caso, tem 40 anos de Cruzeiro, tem uma história muito grande com o Cruzeiro, e vamos partir pro novo, né? E vamos começar coisas novas, ideias novas, né? Porque realmente eu também acho, tô com o torcedor nessa aí, né? Se realmente não atrapalha diretamente no futebol, mas também não contribui, entendeu? Né? Então, não entendo aí porque tanto amor, tanto apego, né, com o Benessi Queiroz, e todo mundo que chega não consegue tirar o cara do Cruzeiro. Vamos lá, seguindo aqui agora, René Salviano, tá? O René Salviano, gente, antes de mais nada, eu quero falar o seguinte, eu conheço o René, tenho bom relacionamento com o René Salviano, todas as vezes sou bem recebido e bem tratado pelo René Salviano, mas aqui a gente tem que saber separar as coisas, né? O profissional René Salviano do comercial do Cruzeiro e o profissional Diogo Medeiros, comentarista da Cruzeiro Esportes, comentarista da Rádio 98 FM
e setorista do Cruzeiro pela Cruzeiro Esportes, tá? Então vamos separar aqui as coisas. É claro que eu vou falar coisas que o René não vai gostar de ouvir, mas eu respeito a profissão dele e espero que ele respeite a minha no sentido de que eu não posso deixar de falar as coisas que eu vou falar aqui agora, tá? Mas não é absolutamente nada pessoal contra o René Salviano. Vamos lá. O Sérgio Rodrigues, quando ele foi questionado por que o René Salviano permanece no Cruzeiro, que ele é uma das pessoas que o torcedor mais pede a saída, ele justificou dizendo que como que eu vou mandar embora, né, um funcionário, e aí ele mostra gráficos, né, mostrando a evolução, né, a linha de curva, a linha de crescimento da captação de recursos, de patrocinadores, de dinheiro entrando no Cruzeiro, desde que o René Salviano assumiu esse segmento no Cruzeiro, tá? Então, disso, eu não estou aqui para concordar, tá? Realmente aumentou muitas receitas, aumentaram os patrocinadores. O René Salviano, gente, isso é opinião minha aqui agora, tá? Ele é muito bom no que ele faz. Ele é um dos melhores na área dele. Ele é muito bom mesmo, René Salviano. Da sua parte como comercial e marketing, eu não posso questioná-lo como profissional, tá? Ele realmente é muito bom. Só que, Sérgio, o questionamento em relação ao René Salviano não é esse. O torcedor, em momento nenhum, está aqui questionando o profissional René Salviano, e você sabe muito bem disso, né? O questionamento em relação ao René não é esse. O questionamento em relação a ele são dois. Primeiro, o fato deles ter sido, né, um conselheiro do Cruzeiro remunerado na gestão passada, prática que é proibida pelo estatuto do clube. E uma outra coisa que o torcedor não aceita de jeito nenhum em relação ao René Salviano foi que ele foi um dos 130 conselheiros que assinou pelo retorno do Itair Machado. E aí eu quero falar aqui uma outra coisa. Na live que nós tivemos com o Giovanni Baroni, o Giovanni disse que o René Salviano e alguns outros conselheiros, eles assinaram essa petição, né, pedindo o retorno do Itair Machado, sem saber que eles estavam assinando. Não estou aqui falando que isso é verdade ou que isso é mentira, estou apenas colocando o que foi dito aqui pra gente, tá? Então, nos disseram que tanto ele quanto alguns outros conselheiros receberam alguns documentos lá para poder assinar e tal, e eles assinaram sem saber que estavam voltando, assinando a volta do Itair Machado. Não estou aqui para discutir isso, tá? Ponto. Então vamos colocar que de repente o René ele realmente tenha assinado isso sem saber que estava colocando a volta do Itair Machado. Então beleza, então vamos supor que ele não sabia, mas que conselheiro remunerado não pode trabalhar no Cruzeiro, proibido pelo estatuto, isso todo mundo sabe, tá? Então o que eu quero dizer é o seguinte, depois o Sérgio virou e ainda disse o seguinte, ó, em relação ao René Salviano, não existe indício de desvio de conduta. Existe sim. E não existe um desvio de indício de conduta. Existiu o desvio de conduta. Não foi um indício. Realmente houve o desvio. E volto a dizer aqui mais uma vez, nada contra o René Salviano, tá, gente? Eu estou comentando fatos. Não estou aqui acusando ninguém de nada, não. E aí o que acontece? Nós tivemos aqui um conselheiro, que foi o Alisson Caires, e ele foi muito cobrado por ser um dos conselheiros que votou pelo retorno do Itair Machado. E o Alisson, ele teve uma postura diferente. Ele colocou a cara a tapa, né? Ele abriu o peito, tanto em rede social, em todos os locais. Ele falou o seguinte, ó, eu votei realmente pelo retorno do Itair Machado, me arrependo de ter feito isso, estou arrependido, eu errei de ter feito isso, e a minha visão hoje é outra. Não quero relação com Família União, não quero relação, e vamos caminhar junto com o Cruzeiro agora. Então eu acho que o caminho para o René Salviano deveria ser esse, sabe? Porque é melhor você chegar e falar o seguinte, que ó, errei, gente, errei, sabendo ou enganado, errei, me desculpem, peço perdão, tá? Mas a partir de agora, o caminho é esse. Eu acho que essa era a melhor postura que o René Salviano podia tomar nesse momento. Agora, ficar se escondendo e outra coisa, o próprio presidente ter que justificar isso, então fala você, René. Olha, assinei, não sabia, ou assinei sabendo, mas me arrependi depois. Sobre a prática do estatuto, peço perdão, tá? Eu acho que deveria ser por aí. Então, volto a dizer, o questionamento não é em relação ao profissional René Salviano, mas sim sobre as escolhas que ele tomou enquanto ele era conselheiro do Cruzeiro ali na gestão passada do Wagner Pires, mas o Sérgio deu um voto de confiança aí pro René Salviano continuar. Beleza? Agora vamos para o próximo assunto, que é o assunto de Gilvan de Pinho Tavares. Quando foi questionado, né, sobre a permanência do Gilvan, por que o Gilvan continua participando ali da vida política do Cruzeiro, o Sérgio falou o seguinte, ó, ele é conselheiro benemérito, eu não posso fazer nada. E realmente, nesse ponto, né, da forma que foi colocada essa questão do Gilvan, eu concordo, né? Não tem como o Sérgio simplesmente sozinho tirar o Gilvan ali do Conselho do Cruzeiro, mas daqui a pouco eu quero chegar nesse assunto aí em relação ao Conselho. Eu não concordo de jeito nenhum
do Gilvan continuar participando das decisões políticas do Cruzeiro, sendo que ele foi um dos principais responsáveis por colocar o Cruzeiro nessa crise financeira que a gente está hoje, tá? Então, para mim, Diogo Medeiros é Gilvan fora de tudo o que envolve o Cruzeiro Esporte Clube, mas essa é uma coisa que não cabe única e tão somente ao Sérgio Rodrigues. E aí, um outro ponto que ele falou na live também que eu acho interessante a gente comentar aqui foi em relação ao retorno do Henrique, né? Ele foi questionado e o torcedor disse o seguinte: pô, por que você trouxe o Henrique, um jogador que foi frouxo e omisso em 2019? E para começar, o Sérgio já chega discordando em relação ao Henrique ter sido frouxo e omisso em 2019. Frouxo, eu acho uma palavra muito forte, viu? Mas omisso eu acho que cabe sim, não só para o Henrique, mas para vários outros jogadores do Cruzeiro. Porque se fizeram alguma coisa nos bastidores, e se botaram a cara, e se lutaram pelo Cruzeiro, então, gente, chega e fala o que fizeram, entendeu? Porque depois vem falar assim, você tá falando aí que ele não foi omisso, mas você não sabe o que aconteceu, então me fala o que aconteceu. Fala pro torcedor o que aconteceu. Porque esse discurso de, você não pode criticar porque você não sabe o que aconteceu, eu tô de saco cheio dessa conversa. O Henrique já teve a oportunidade de falar, não falou, né? Ontem o Sérgio falou mais uma vez, né? Porque o Henrique chorou no vestiário, sofreu. Quem sofreu, Sérgio, foi o torcedor do Cruzeiro. Quem sofreu com o rebaixamento do Cruzeiro não foi o jogador. Quem sofreu foi o torcedor. E o torcedor não sofreu, não. Sofreu, está sofrendo e vai continuar sofrendo até que o Cruzeiro saia dessa situação. Então vamos parar de passar a mão na cabeça do jogador e vem passar a mão na cabeça do torcedor aqui. Quem está precisando de carinho não é o jogador, não, é o torcedor. Quem só leva no lombo é a torcida, não é o atleta, não. Então eu acho que deveria ser o contrário. Passar a mão na cabeça do torcedor e cobrar pra cima dos caras, tá? Mas a lógica tá inversa, o que pra mim é totalmente errado. E uma outra coisa, Sérgio, você fala que sempre que você ouve o torcedor, que é a voz da torcida, que tem que ser feita a vontade do torcedor, então pronto, a vontade do torcedor é que o Henrique não estivesse aqui, tá? E eu falo aqui como uma das pessoas que mais gosta do Henrique, que mais defendeu o Henrique. Eu sou, durante muito tempo fui Henriquete mesmo, gostava do Henrique, né? Mas hoje eu não tenho mais todo esse carinho, esse conceito que eu tinha com o Henrique, principalmente porque ele saiu do Cruzeiro no momento que a gente mais precisava. Diogo, mas você não sabe o que aconteceu. Volto a dizer, me conta o que aconteceu. Porque enquanto não me contarem, eu vou continuar assim, com total decepção em relação ao Henrique. Então, e quando você se coloca a favor do jogador, né? Quando você bate no peito e fala assim, é o Henrique, quando você bate no peito e fala, é o Wenderson Moreira, você está se colocando contra o torcedor. Porque não é a vontade do torcedor, tá? Então, esse discurso de vamos fazer o que o torcedor quer e tal, então tem que tomar muito cuidado com isso, porque realmente, por exemplo, essa situação não é a vontade do torcedor, tá? Então, muito cuidado em relação a isso. E aí eu quero falar sobre uma outra coisa, gente, que é o seguinte, em relação aos fogos, né, os foguetes que soltaram lá na sede administrativa do Cruzeiro durante a live do presidente, né? Eu já quero deixar aqui a minha opinião, acho um absurdo o pessoal ir lá soltar foguete na porta do Cruzeiro, sendo que tá lá um monte de funcionário trabalhando e tal, que não tem nada a ver com isso, simplesmente o pessoal lá trabalhando no administrativo e tal, né, colocando esse pessoal em risco. Então acho um absurdo o que fizeram, tá? Acho um absurdo isso e acho totalmente errado. Mas eu quero pontuar aqui também uma outra coisa que eu acho errado, é o Cruzeiro colocar informações sem checar e aí o próprio Cruzeiro divulgar uma fake news. Isso aí eu também acho um absurdo. Por exemplo, depois que acabou lá a live do Sérgio Rodrigues, ele pegou e tuitou isso aqui, o presidente tuitou lá, não pode ser intitulado torcedor quem solta fogos na nossa sede e coloca a vida dos nossos profissionais em risco. Vamos apurar e encontrar os responsáveis. E aí, como vocês podem ver, ele coloca ali duas fotos da fachada do Cruzeiro e como vocês podem ver ali, a fachada danificada. E aí, o perfil do Cruzeiro, o perfil oficial, também tuitou, foi isso que aconteceu durante a live do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Então, o Cruzeiro fala assim, foi isso o que aconteceu durante a live do Sérgio e mostra aqui, foi isso e mostra a foto lá da fachada danificada. Então quer dizer que foi isso que aconteceu durante a live do presidente. E para fechar, o Léo Portela, né, que é o superintendente de relações institucionais e governamentais do Cruzeiro, ele também tuitou a foto mais ampliada ainda, dando foco total na fachada do Cruzeiro, a fachada danificada, e ele tuitou lá, fogos contra a sede, faixas apócrifas, vídeos polêmicas baratas, festival de fake news. Festival de fake news. Enquanto criam contenda na torcida, os grandes inimigos do Cruzeiro permanecem unidos mais do que nunca. Não podemos nos dispersar. Volto a dizer, sou totalmente contrário a quem soltou esses fogos
no horário comercial lá na porta do Cruzeiro, mas também sou totalmente contrário ao Cruzeiro, na imagem do presidente, na imagem do perfil oficial e na imagem do superintendente de relações institucionais e governamentais do Cruzeiro, usarem de uma imagem que não é a real, não é a verdadeira, tá? Porque se a gente pegar aqui, pessoal, uma homenagem que o Cruzeiro fez para a Itália, não sei, tem algum tempo já, tem alguns meses que isso foi feito, vocês puxarem as redes sociais do Cruzeiro, essa foto está postada lá, e se eu ampliar aqui essa mesma imagem, vocês podem ver que essas marcas na fachada lá da sede do Cruzeiro, elas já existiam, elas não são marcas novas. Voltando aqui, ó, pelo lado do deputado Léo Portela, como vocês podem ver, fica claro e a gente pode perceber lá que as marcas são as mesmas, porém, essas marcas que estão mostrando e colocando como que se fossem os foguetes que causaram elas, isso é uma fake news, isso não é verdade. Volto a dizer, completamente errado quem soltou os foguetes, mas da forma que foi colocado ali, ficou parecendo que aquelas marcas da fachada do Cruzeiro foram causadas pelos fogos, e não foram, tá? E mais uma vez, falando pela terceira vez, para nego não ficar me massacrando, totalmente errado quem soltou os fogos, mas o Cruzeiro tem que checar as informações antes de soltar uma fake news, como o próprio Léo Portela quis combater ali e acabou soltando uma. E aí, para poder fechar, gente, esse assunto, eu quero falar o seguinte. Sobre as lives, a exposição e que o presidente está fazendo, eu acho que está legal. Eu acho que esse é um caminho de comunicação direta com o torcedor do Cruzeiro, né? Eu acho que ele não se omite, ele põe a cara, acho que é por aí mesmo. Só que, por um outro lado, eu acho que o Sérgio, ele não tem que falar por todos. Eu acho que ele tem que falar mais em relação àquilo que é da sua área. Porque o que eu tenho visto acontecendo nas lives do presidente o Sérgio fala pela diretoria, fala pelo administrativo, fala pelo futebol, fala pelo comercial, fala pelo marketing, fala pelo jurídico. Então isso pra mim não é legal. E aí acaba que expõe demais a imagem do presidente e fica um pouco desgastante, né? O presidente fala sobre tudo. Tudo é ele que fala. Então, o futebol tá mal tecnicamente? Faz uma coletiva com o diretor de futebol, com o gerente de futebol, lá na Toca da Raposa, coletiva com perguntas dos repórteres para a comissão técnica. FIFA, um caso da FIFA lá, por exemplo, o Bozon, ele fez uma live de 1 hora, né? Então faz uma coletiva com perguntas também, de repente, dos torcedores, mas vamos tirar tudo, não precisa ser a imagem do Sérgio. Então futebol, coloca o cara do futebol, o jurídico, põe o cara do jurídico, porque senão, Sérgio, sua imagem vai ficar muito desgastada se você ficar falando de tudo, tá? Pelo menos eu penso. Então, gente, basicamente era isso que eu queria falar aqui sobre tudo que aconteceu na live do Sérgio Rodrigues e dizer mais uma vez, parabéns, Sérgio, por botar a cara, por não se omitir, por não se esconder, mas o que vai acontecer é sempre isso, né? Você vai falar o que você pensa, algumas partes nós vamos concordar, outras partes nós vamos discordar, mas quero que você saiba que nós vamos continuar sempre caminhando juntos para poder colocar o Cruzeiro no lugar de onde ele não deveria ter saído, beleza, rapaziada? E o seguinte, hein? Independente de quem entrar, gente, ou sair da diretoria do Cruzeiro, a cobrança não pode parar. É sempre, aqui, ó, é olho aberto e cobrando sempre, muito, né? Foi por uma certa comodidade que nós chegamos aonde nós chegamos, né? Então, se a pessoa estiver super bem intencionada, como é o caso do Sérgio, né, que eu imagino que está super bem intencionado, ou se o cara for mal intencionado, independente, a cobrança tem que ser a mesma, beleza? E se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, peço gentileza, deixe um likezão no vídeo, inscrevam-se no canal e também ativem as notificações aqui na Cruzeiro Esportes e deixe aqui embaixo, hein, a sua opinião, porque eu sei que o vídeo de hoje realmente vários assuntos polêmicos e eu quero saber a sua opinião. E o principal de tudo, likezão no vídeo, inscreva-se no canal e ativem as notificações aqui na sua Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca. Tamo junto.